Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu virei um desenho da Turma da Mônica. E eu tô aqui pra contar pra vocês como isso aconteceu. E também pra te ensinar como você pode virar um personagem da Turma da Mônica também. Porque, fala a verdade, quem não quer fazer parte dessa turminha, né? Andar descalço o dia inteiro, vestir a sua roupinha favorita, na sua cor favorita, com o seu bichinho favorito e junto com seus amigos. Eu quero muito fazer parte dessa turminha e eu sei que você também. Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o criador da Turminha da Mônica, que é o Maurício de Souza. A gente sempre vê as assinaturas dele nas revistinhas e exatamente nesse ano que eu tô gravando esse vídeo, e vocês provavelmente estão assistindo também, lançou o filme da história da vida dele, agorinha, no dia 23 de outubro. Eu ainda não assisti, mas estou super animada, já tenho data marcada para ir assistir e convido vocês para assistirem também. Com certeza tem muita coisa legal nesse filme. E eu queria contar para vocês o que eu já sei sobre a história da vida dele, que eu sempre assisti muitas entrevistas. Tenho certeza que no filme a gente vai descobrir muito mais, mas eu sempre fui curiosa para saber sobre como que ele inventou a turminha, quais foram as inspirações dele. Então, sempre que estava passando alguma reportagem, eu ia lá assistir e conhecer um pouquinho mais sobre ele e sobre as criações dele. Então, vamos lá que eu vou contar para vocês aquilo que eu sei. O Maurício, ele nasceu no dia 27 de outubro de 1935 e ele sempre gostou muito de desenhar. Mas o primeiro contato dele com as revistinhas, que a gente também pode chamar de gibi, né? As revistinhas em quadrinho, foi quando ele encontrou uma dessas revistinhas em uma lixeira. Ele estava andando, estava passando por um posto de gasolina e viu uma revistinha. Acho que ele se interessou pelas imagens, aqueles desenhos coloridos. Pegou, levou para casa, mostrou para a mãe dele e pediu para ela ler. Ela contou a historinha para ele, ele adorou. Era uma revistinha bem velhinha já, sem capa, se chamava O Guri. E o pai dele começou a trazer mais revistinhas para ele, viu que ele gostava, e aí ele não parou mais de ler. E começou a fazer também, né, as próprias revistinhas dele. A primeira ele criou quando ele estava na quarta série. Primeira revistinha em quadrinhos dele. Ele fez a historinha e nomeou essa revistinha de O Quartinho, porque era uma homenagem para a turminha da quarta série. Então, tá vendo? Você que gosta de desenhar os seus colegas da escola, vai dar muito certo se você criar uma revistinha com a história deles também. O Maurício criou e deu muito certo. E aí ele continuou, não parou, fazia os desenhos, a mãe dele, o pai, a avó sempre elogiavam. E nisso ele foi se animando e quando ele estava assim com os 18 anos, ele reuniu todos esses desenhos que ele fazia, colocou numa pasta e foi lá para Folha de São Paulo, que é um jornal muito famoso, e ele nem tinha entrevista marcada, mas ele foi com os trabalhos, os desenhos e tentou ser entrevistado e conseguiu. Ele foi entrevistado por uma pessoa muito importante lá do jornal e essa pessoa, quando viu os trabalhos dele, né, olhou, observou, acabou falando para ele a seguinte frase: "Ô menino, faz outra coisa da vida, porque desenho não dá futuro não." Ele confessa na entrevista que ele ficou um pouco chateado, né? Mostrou os trabalhos dele, que a mãe dele sempre elogiava, o pai, a avó sempre gostavam. Ele ficou um pouco triste. Só que quando ele já estava para sair ali do jornal, ele recebeu uma proposta para trabalhar. Ele precisava trabalhar, então ele aceitou. Mas não era para trabalhar naquilo que ele queria. Ele iria começar corrigindo alguns textos. Perguntaram se ele era bom em português. Ele disse que sim, tá vendo como é importante estudar? E ele aceitou ficar trabalhando, corrigindo alguns textos do jornal. E ele trabalhou só por algum tempo, logo em seguida já chamaram ele e ofereceram um trabalho de repórter policial. Ele aceitou, mas esse trabalho não combinava muito com ele, porque ele queria trabalhar com os desenhos, com arte, mas ele também queria manter contato com o jornal. Então ele ficou trabalhando como repórter policial por uns 5 anos. E mesmo assim, ainda insistindo, mostrando os trabalhos dele, para que pudesse publicar as historinhas dele, as tirinhas no jornal, porque essa era uma forma de trabalhar na época. Até que aceitaram. Em 18 de julho de 1959, aceitaram publicar uma historinha do Bidu. Foi a primeira tirinha desse cãozinho azul aqui, que já é muito famoso agora também, faz parte da turminha, né? E aí ele não parou mais. Gostaram das tirinhas, gostaram das historinhas. Ele começou a fazer praticamente uma por dia, publicar uma por dia. E nisso era muito trabalho, porque ele não deixou de ser repórter policial, era o trabalho principal, mas tinha que produzir as historinhas. E ele não ganhava nem um centavo a mais por isso. Mas ele persistiu, porque ele queria muito que os personagens, que as historinhas fossem publicadas, aparecessem.
E aí ele continuou fazendo esse trabalho. Foi aí que finalmente ele recebeu uma ligação da editora Abril, interessada no sucesso das tirinhas no jornal. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? A gente sabe que as revistas foram um sucesso, depois veio o cinema, filme, desenho animado, o parque e agora a biografia dele em filme. E, gente, esse vídeo tá saindo agora como uma homenagem também, porque tá saindo agora na segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, que é o aniversário do Maurício de 90 anos. Então, Maurício, parabéns. Muito obrigada por não ter desistido. Imagina se ele tivesse desistido no primeiro, não. Ele não desistiu. E por isso hoje a gente conhece essa turminha tão maravilhosa que ajuda tanta criança a aprender a ler. Todo mundo, né, já leu historinha, aprende a ler e também se diverte com essa turminha. Então a gente aprende também que com a persistência do Maurício as coisas dão certo. Então, você também que tem um sonho, seja determinado, persista, que dá certo. Então, Maurício, muito obrigada. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada mesmo, de coração, por não ter desistido, porque nós amamos essa turminha e amamos você também. Esse vídeo é uma homenagem para ele e um incentivo para você não desistir nunca dos seus sonhos. Vamos lá comigo também desenhar, que eu tô super animada para fazer esse desenho, para virar um personagem da Turma da Mônica junto com você. Então vem comigo. Vamos lá, gente. Hoje eu peguei a borracha e o lápis, porque eu provavelmente vou ter que apagar alguns traços. Lembra um outro vídeo que eu fiz da Turma da Mônica? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, desenhando a Mônica. E a Mônica, às vezes, ela é um pouquinho difícil, né? Porque ela tem uns traços só dela. Então, a borracha tá aqui para me ajudar a apagar se eu precisar. Pega a sua borracha também. Vou começar pelo olho, né? Como eu virei um personagem da Turma da Mônica, eu preciso ter aquele olho. É bem curvado aqui. Tentar escurecer o máximo para vocês verem. Depois eu vou passar a caneta. Como se fosse uma letra C. E aqui de baixo eu vou fazer aquele círculo do olhinho. Um pouquinho mais afastado aqui, vou fazer o outro círculo, mas não vou fazer a letra C e nem esse número 6, né? Vou fazer só a bolinha mesmo do olho. Depois esses risquinhos aqui eu apago. E essa curvinha que ela tem aqui, ela vai ser diferente, ela não vai estar encostada no olho. Então, na mesma direção da outra, só que do lado contrário, uma curvinha. Dá uma pausa aqui para começar a fazer aquela bochechinha. Vou fazer um narizinho. O meu narizinho, ele vai ser um pouquinho parecido com o do Cebolinha. Ele vai ser arredondadinho assim. E para quem me conhece, eu tenho 2 pintinhas no meu nariz. Então, já que este personagem sou eu tenho que fazer as 2 pintinhas. São bem pequenininhas, mas eu vou fazer. E aqui, eu tenho que começar a curvar a bochechinha, né? Só que pra ela sair bem certinho, eu já vou posicionar aquela orelha bem grandona que ela tem aqui, que é uma letra C, que todos os personagens têm, né? Então, um pouco próximo do olho aqui, eu vou fazer aquela letra C bem arredondada. Mas eu acho que ficou pequeno, então vou apagar, fazer um pouco maior, porque é bem grandinha. Venho vindo pra cá, abrir um pouco mais. Acho que agora tá bom. E aí, eu vou começar a puxar aqui debaixo da orelha, a bochechinha dela até chegar ali do outro lado. Puxar com os tracinhos de leve. Como depois a gente vai passar a caneta, a gente ajeita, né, ó. Às vezes eu gosto de fazer o traço bem retinho, e às vezes eu venho puxando assim. Cada hora a gente faz um jeito, né? Conforme é melhor pra desenhar. Pronto, acho que assim eu gostei. E aqui ela tem aquele pescocinho, né? Que é como se fosse uma letrinha U aqui bem no meio. Pra fazer a golinha do vestido. E outra mais larguinha que já é a golinha do vestido. Eu também quero um vestidinho daquele. Vai ser a minha roupinha favorita. E aí, agora eu vou fazer a minha boquinha. Eu não sou dentuça. Queria ser igual a Mônica. Eu vou fazer minha bochechinha sorrindo. Teve uma época que eu usei aparelho, então eu já tirei meu aparelho. Se eu estivesse usando aparelho, eu ia fazer. Então, se você usa aparelho e você está fazendo você no estilo, virando um personagem, faz o seu aparelho. Não tem segredo, vocês viram? É o roxinho. Aí você tem que acrescentar os seus detalhes.
Eu tenho 2 pintinhas no nariz. O que que você tem aí para acrescentar? Um aparelho? Um dentinho de Mônica? Você é um pouquinho dentuça ou dentuço? É só acrescentar. Fiz a minha boquinha sorridente e agora vou encaixar o meu bracinho. Aqui ela tem aquela manguinha do vestido, né? Eu vou fazer um pouquinho pra dentro aqui assim. É uma curvinha pra cá e depois desce a manguinha, só desse lado aqui por enquanto. E aí, eu vou fazer um pouquinho viradinho pra dentro agora, pra depois colocar o meu bracinho. Aqui do outro lado, a manguinha não tá aparecendo aqui no rosto, ela tá pra trás. Então, aqui eu venho reto. Um pouquinho reto assim, só uma puxadinha pra fazer a parte aqui onde vai sair o meu braço. E aí, eu vou começar a descer aqui embaixo do meu braço o vestidinho. Fazer ele um pouquinho puxadinho assim. Dei uma pausa para eu já encaixar meu bracinho. Então, eu vou fazer aqui. Ele tá um pouquinho de frente assim, ó, porque ele tá curvadinho. A partezinha de trás dele. E agora a palminha da minha mão aqui. E vou fazer os meus dedos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 dedos, tá, gente? Mas é que é como se o outro tivesse pra trás. Não tivesse dando pra ver agora. Vou fazer aqui a pontinha dele, né? Senão vai aparecer alguém e falar, você não tem 5 dedos, mas eu tenho. Deu pra ver ele saindo daqui, ó? Agora eu vou colocar aqui o meu vestido, né? Vou finalizar ele aqui. E a pontinha dele vai aparecer lá do outro lado, assim, ó, depois da palma da minha mão. Vai ter uma pontinha aqui. E vou subindo aqui até o meio do meu bracinho. Fazer aquele detalhe aqui, né, que às vezes ela tem da dobrinha do vestido. O meu outro bracinho tá um pouquinho pra trás aqui do vestido, né? E aqui, tipo, o peito da mão, assim, nessa parte aqui da frente. Não tá aparecendo a palma da mão. E agora eu vou colocar o meu pezinho. Então, vou puxando aqui a perninha pra fazer aquele pezinho, né, ó. Tem que dar uma inclinadinha pra fazer o calcanhar. E já começar a fazer a parte do pé, que é bem grandinho, né? Puxando um pouquinho curvadinho pra cá. E subir aquele pezinho gordinho, que só a turminha da Mônica tem. Cheguei aqui em cima, vou subir a perninha. O outro pezinho vai aparecer um pouquinho mais pra trás, né? Então, venho aqui curvando aqui. E ele vai aparecer só aqui, a pontinha do pé, né? Vai aparecer ali o calcanhar. Ai, que bonitinha. Aí alguém pode olhar e falar assim, não, mas essa é a Mônica ou é a Magali. Só que aí agora eu vou colocar o meu cabelo. Porque realmente eu tô com o mesmo vestidinho, né? Os mesmos pezinhos. Agora eu tenho que pôr os meus detalhes, mais detalhes que eu já coloquei. Meu cabelo, gente, geralmente eu divido ele de um lado, assim. Sei lá, pra não ficar tudo no rosto. Então eu vou descer um pouquinho mais a orelha. Ele não fica totalmente preso atrás da orelha. Ele fica aqui. E essa parte aqui, ela cai aqui por cima dos olhos, assim, mas não cobrindo. Elas vão lá pra trás da cabeça. Tá vendo? Aparecendo aqui, ó, depois do olho. A minha cabeleireira falou que é um franjão. Mas não cai aqui por cima do olho. E aí, vai descer lá por trás. O meu cabelo, ele é comprido assim. Então, eu desci depois da bochecha aqui um traço por trás. Aí, ele vem vindo aqui na minha cabeça, né? Vou arredondando aqui a parte da minha cabeça. Vou dar uma pausa aqui, depois eu explico por quê, que aí é um detalhe muito importante. E vou terminar ele aqui atrás, ó. Ele vem caindo aqui, ele tá bem grandinho. É claro que ele não encosta lá embaixo, né? Só que tem que aparecer que ele é grande. Então, eu vou puxar uma pontinha aqui. Às vezes ele, quando tá ventando assim, ele puxa. E lá, depois da minha orelha, né? Que eu vou subir no cabelo assim, ó. Subir até um pouco mais, fazer um pouquinho mais
próximo da orelha. Eu dei aquela pausa porque sempre tem um fiapo do meu cabelo que tá bagunçado. Eu tô me achando super bonita e quando eu olho eu falo, meu Deus, tem uma ponta assim, ó, pra fora. E ele faz isso sozinho, de rebelde que ele é. Então, eu tenho que ser justa, né? Tenho que fazer o que acontece com o meu cabelo às vezes, ó. Um fiapo assim. Eu não sei se é o vento, eu não sei se eu passo a mão. Quando eu vou ver no espelho já tá um fiapo assim pra fora. E fica assim. É assim. Se o seu cabelo também desobedece você, tamo juntas. E aqui... Ah, acho que sou eu. Sou eu, sim. Só que eu não quero estar sozinha, gente, porque a Mônica, ela nunca tá sozinha. Ela tá sempre com o Sansão, ela tá sempre com a Magali. E eu tô sempre com o Snow, né? Eu tenho o meu Snow, que é o meu cãozinho. Vou fazer a cabecinha dele aqui. Opa, tá tremendo aqui. Eu vou começar também pelos olhinhos. Igual eu comecei eu pelos olhinhos, ele também vai ter o olhinho de Turma da Mônica, que é o 6, ó. Só que menorzinho, né? Porque ele é um cãozinho. E aí, desse lado aqui, vou dar uma pausa igual eu dei ali no meu, porque cachorro tem focinho, né? Então, eu vou puxar aqui o focinho dele, ó. Se você também tem um doguinho inseparável, já começa a fazer o seu doguinho. Ó, aqui o narizinho do focinho. Agora, eu vou encaixar a bolinha do olho dele ali, ó. O Snow é o meu Sansão. A Mônica também tem, ela tem um monicão, né? Vou descer aqui a boquinha dele, curvadinha pra cá. E a barriguinha dele, que é o pescocinho emendado na barriga. E ele aqui, onde seria, né, a orelha da Mônica, né, ele tem uma bochechinha aqui na cabeça dele, né? E aí sobe as orelhas dele de cãozinho pra cima. O Snow, ele tem umas orelhinhas pontudas, ele não é um gato. Mas quando ele quer, elas ficam bem pontudas pra cima. Às vezes eu tô passeando com ele, já ouvi criança falar assim, olha, é um lobo. Porque realmente, quando as orelhas dele tá assim pra cima, e ele é cinza, cinza com branco, então ele parece um lobo. E ele tem um desenho bem engraçado aqui na bochechinha dele, dos pelos. Essa parte é acinzentada e vem aqui, ó, vai lembrar o Mickey. Ele tem uma curva de Mickey aqui. Até o meu cachorro parece um desenho animado. Hoje ele tá de Mônica, mas ele tem essa curva do Mickey aqui. Tá parecendo um Batman agora também, que essa orelha é tão pontuda assim. Vou dar uma arredondada, porque não é tão pontuda assim, senão vai ficar o cachorro do Batman. Fazer uma arredondadinha assim, agora ficou melhor. Eu vou abaixar esse olhinho um pouco assim, pra aparecer bem essa curvinha, que é muito engraçada. Eu acho linda essa curvinha que ele tem. Ele está sempre sorrindo. De um tempo pra cá eu observei isso quando a gente vai passear. Tá sempre com a linguinha pra fora, sempre sorrindo. A gente fala, olha, esse cãozinho é sorridente. Antigamente ele era bravo, mas agora ele se acalmou. Aprendeu, eu ensinei pra ele. Aí agora eu vou puxar as costinhas dele. Ele é um cãozinho meio compridinho, gente, assim, ó. Ele não é tão pequenininho, não. Ele tá bem gordinho, então eu vou fazer aqui bem arredondadinho, que ele gosta de comer. Eu fico feliz porque ele gosta de comer. E as patinhas dele no mesmo estilo, ó. Fiz uma curvinha pra cá. Como ele tá andando aqui perto de mim, ele tem um pezinho de Turma da Mônica também, né? Arredondado, ó, e a coxinha dele pra cá. Vem pra cá, o outro tá aparecendo lá atrás, ó. Ele tá andando aqui do meu lado. Vou ter que dar uma apagadinha aqui, porque ficou muito pra dentro. Pra esticar aqui a perninha dele, ó. Que ele tá andando. Ele é assim mesmo. Quando eu tô andando com ele, ele me puxa. Porque ele adora andar. O pezinho de Mônica aqui. De Monicão. E o outro pezinho também. Como se eu parei pra descansar, mas ele não quer parar. Pezinho arredondado. Acho que o Bidu tem um pezinho assim, ó. Com os detalhes. Tem aqui a pegadinha, ó. Tem que fazer as bolinhas da pegadinha. E agora o rabinho dele vai enganchar aqui no meu vestido, mas não tem problema não. Vou respeitar aqui a parte do vestido, porque ele tá um pouquinho longe. E o rabinho dele tá sempre pra cima, assim, ó, meio curvado. É um rabinho meio grande, gente. E eu adoro esse rabinho quando tá balançando pra mim. Ah, meu monicão. Finalizei, gente. Passei a canetinha em volta, já colori. E aí, o que vocês acharam? Ficou parecido? Mas aí vocês têm que saber, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa sou eu. Aqui, ó, meu cabelão. Meu cabelão compridão. Essa sou eu
também, essa foto tá eu, a minha mãe e olha a Mônica lá atrás. Quando a gente foi no shopping, tinha essa Mônica enorme. Aqui meu cabelo e essa aqui é minha mãe. Tem que fazer minha mãe também no estilo da Turma da Mônica. E esse aqui é o Snow, ó. Vê, ficou parecido? Olha a carinha dele ali, ó. Curvadinha de Mickey. Gostaram? Eu amei, adorei. Espero que vocês façam também. Você viu? Não é difícil. É só você fazer o rostinho, o mesmo estilo, as perninhas, o mesmo estilo. A roupa, você pode colocar a roupa que você mais gosta. Eu amo vestido, então eu aproveitei o vestido. Fiz na minha cor favorita, que é a cor azul. Fiz o meu doguinho, que é o meu amigo inseparável, como o Sansão é pra Mônica. E fiz o estilo do meu cabelo e as pintinhas do meu nariz aqui também, ó. Acho que na foto não dá pra ver direito. Mas eu tenho 2 pintinhas bem na ponta do nariz. E eu fiz as minhas pintinhas aqui também. Gente, é muito divertido. Então, quero muito que vocês façam. Pega aí uma folha, vem fazer comigo. Aí, na parte das suas características pessoais, vai dando o seu toque, ó. Coloquei aqui o meu blush, minha maquiagem. E essa sou eu, fazendo parte da turminha agora. Agora eu quero mesmo entrar em uma dessas revistinhas. Não quero ficar de fora dessa turminha, de jeito nenhum. Vocês amaram também como eu amei? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham se inspirado com a história do Maurício, se animado aqui em fazer parte da turminha, em desenhar junto comigo. E não perde os próximos vídeos do canal. Fica aí com a gente que eu tô curtindo bastante fazer tudo isso pra vocês, tá bom? Um beijão. Bye, bye. Ai, não perde o filme, viu? Eu tô me programando pra assistir. Assiste também, vocês vão gostar.